Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olha, quem procurou, encontrou, foi indicado a conhecer este vídeo, esta conversa aqui, certamente tem alguma relação com interesse sobre fazer uma boa redação no Enem, né? E pode ser para este ano, seja você que vai fazer como treineiro para experimentar como é todo o sistema de avaliação. Seja você que vai fazer pela primeira vez valendo esse Enem, ou você que está tentando numa próxima situação para tirar a melhor nota e justamente poder aplicar para o SISU, para o ProUni, dependendo da circunstância e, enfim, seja qual for a sua projeção, o seu objetivo. Olha, a ideia desse vídeo, fica aqui comigo, é a gente conversar um pouquinho sobre pontos interessantíssimos relacionados à redação, a uma produção de redação de excelência para o Enem 2024 e também tirar um pouquinho daqueles conflitos, sabe? Daquelas perguntas, dúvidas que não querem calar ou até dúvidas que surgem que a gente nem tinha ainda pensado, mas de repente aparecem aqui e ali, principalmente porque a gente precisa usar fontes confiáveis de informação, né? Então vamos juntos? Olha, a primeira coisa que eu quero dar de dica de orientação é assim, ó. Eu fiz outro material aqui específico, especial para o Enem 2024, analisando pontos cruciais da cartilha do participante, que foi divulgada no mês de outubro, para que fique como um conteúdo fresquinho, quentinho aí, dependendo da sua metáfora, né? Para o Enem, no nosso primeiro dia, que acontece em 3 de novembro, que é a prova de linguagem, ciências humanas e redação, né? E aí eu tô reprisando aqui algumas daquelas perguntas que aparecem, olha, de maneira recorrente, tá? Por exemplo, eu preciso colocar título na redação? Não, inclusive fica bem claro, gente, dentro da cartilha, que o título é facultativo, ou seja, você coloca se quiser. E, portanto, sendo facultativo, ele não participa das competências de avaliação, ele não entra na avaliação. No entanto, gente, ele conta como linha escrita e também, se você escrever um impropério, um desenho, alguma coisa, um desrespeito aos direitos humanos no título, ele zera a sua redação, né? Então, assim, é bem importante deixar claro que ele não vale para cômputo das competências, mas se você escrever qualquer coisa que leva a penalizar, ele vai acabar contribuindo para depreciar sua nota. Então pense nisso, nesse sentido. Isso está escrito na cartilha, tá bom? Agora, aquela pergunta também, assim, uma das perguntas chaves, né, gente? Qual é o melhor repertório? E eu digo assim, ó, a gente tem visto pela divulgação dos textos de excelência na cartilha, né, nos últimos anos, a gente tem visto que tem alguns repertórios que se repetem, porque são repertórios muito amplos, a gente pode usar para diferentes temas e não há problema. Então, conhecer, saber analisar e relacionar repertórios padrão ou repertórios amplos a diferentes temas, não há problema, gente. Agora, sabe que um repertório bem específico, bem casadinho com o tema, chama bem atenção também, né? Então, eu diria a você, olha, tenha bons repertórios amplos, mas também invista em saber coisas específicas de diferentes eixos, né? Saúde, educação, cidadania, meio ambiente, comportamento, tudo isso, cultura, tudo isso, gente, é repertório próprio que pode diferenciar seu texto, sua abordagem. Agora, outra pergunta também que surge, né? Como posso escolher os melhores conectores? Será que eu preciso escrever rebuscamentos, como aqueles que costumam aparecer aí no texto, né? Outros sim, destarte, urge, é mister. Gente querida, volta e meia alguém analisa, inclusive, esses conectores, dizendo: nossa, nós estamos meio que agindo como os renascentistas, né? Trazendo vocabulário de outro tempo, no nosso caso, trazendo vocabulário do século XIX para os textos Enem.
E é isso que está acontecendo. A gente às vezes confunde e pensa que precisa desse vocabulário rebuscado para ter um texto respeitável, um texto de peso, né? E não é assim que funciona, pessoal. Um dos grandes ensinamentos, inclusive referido recentemente pela Cate Blanchett numa premiação, ela diz que anda lendo Clarice Lispector. Então, um dos grandes ensinamentos da Clarice Lispector é que escrever simples é uma coisa muito difícil. E é bem isso, né, pessoal? Usar vocabulário do nosso tempo, diversificado, preciso, pontual, para dizer coisas que a gente de fato quer dizer, pode representar muita coisa boa em relação ao nosso texto. Então também é bom investir nisso, tá? Que tipo de letra pode usar? Volta e meia aparecem agora nas últimas semanas de preparação, né? O pessoal começa, ai meu Deus, não pode usar a letra de forma. Ai meu Deus, não pode usar a letra cursiva misturada com de forma. Gente querida, ó, o que nós temos de informação, inclusive da cartilha do participante, que é documento oficial divulgado pelo INEP, que é o braço do MEC responsável pela aplicação do Enem no país todo, é assim, ó. O que a gente precisa é diferenciar claramente maiúsculas e minúsculas e fazer, obviamente, uma letra legível. No entanto, se a gente faz de letra de forma, de letra cursiva ou se mistura as duas, não há problema, tá? Depois, é verdade, essa aqui é joia, eu recebo muito essa pergunta, gente. Essa aqui pessoalmente, né? E assim, pelas redes. Diz, é verdade que não pode falar mal do governo? Gente, olha só, vamos pensar o seguinte: o governo, assim como qualquer ente, qualquer pessoa, não só pessoa física ou jurídica, né? Ou pessoa abstrata, diz assim: o que é falar mal no seu ponto de vista? É xingar? É depreciar? Ou é responsabilizar o governo por algum tipo de lei que recobre um grupo social, mas que não é aplicado? Responsabilizar o governo por atraso, demora ou negligência a algum grupo social ou alguma esfera? Bom, se o seu pensamento sobre falar mal é xingar, depreciar de maneira pejorativa, aí sim, né? Não pode mesmo. Agora, e não é só do governo, é de qualquer pessoa, né? Agora, se o seu pensamento aí, entre aspas, sobre falar mal é responsabilizar uma entidade, um grupo, enfim, o governo em relação à negligência, isso pode, gente, porque tem muita lei que existe, que já está no papel, mas que não alcança muitos grupos. Por quê? Porque também é responsabilidade do governo fazer isso. Não só, mas também é, tá bom? Então vamos deixar clara essa diferença, né? Do que é falar mal e o que é responsabilizar. Agora eu trouxe aqui um dos 10 textos, na verdade eu trouxe dois, e nós vamos analisar. Dois dos 10 textos que estão como nota 1000 da edição 2023 e estão listados aqui na cartilha do participante. Então vamos lá, olha, uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, nesse texto, é que de repente, das listas de vestibulares, de leituras para os vestibulares que você teve para fazer aí ao longo do ano, um dos livros, ou até mais de um, pode servir de repertório inicial para o seu texto, né? Não deixe de considerar isso, vale a pena. Olha lá. Um dos contos presentes no livro Laços de Família, de Clarice Lispector, acompanha a epifania, uma palavra muito comum também aí nas leituras de Clarice, né, gente? Da personagem Ana ao fugir de seus afazeres domésticos. Ela, que se via sentenciada a cuidar da casa e dos filhos, assemelha-se a muitas mulheres brasileiras que exercem essas e outras tarefas diariamente, sem valorização e até mesmo sem remuneração. Nesse sentido, cabe analisar as causas socioeconômicas da invisibilidade do trabalho de cuidado no Brasil contemporâneo. Olha só, um bom repertório extremamente plausível com o tema e também, gente, olha que importante, uma relação aí destrinchando, como a gente fala, o tema, né?
trabalhando com o tema transformado em problema ou transformado em tese. E ponto importante que será discutido na argumentação: causas socioeconômicas. Vejam, não há 2 itens, mas está no plural. Então, texto avaliado como excelência aí. Em primeira perspectiva, que é o ponto inicial de discussão, a sociedade limita a mulher e sua função social ao ambiente caseiro e à realização de cuidados especiais. Isso ocorre porque, de acordo com o corpo social estabelecido, a essência cuidadosa é algo inerente ao feminino, muitas vezes associada à maternidade. Todavia, essa característica é construída e imposta às mulheres, que são frequentemente moldadas. Assim como elucidado por Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. Esse cenário é instigado pela cultura patriarcal e machista da nação, que atribui o cuidado e o lar somente ao sexo feminino. Desse modo, esse trabalho é visto como uma obrigação da mulher e não como um trabalho de fato, o que, por conseguinte, gera a desvalorização de tão importante exercício. Veja só, existe aí um dos fatores sociais que foram apontados no plural aí na introdução, né? Um dos fatores sociais, o repertório, a análise do repertório e a relação do repertório com a tese, esse diálogo ao final do parágrafo, né? Necessário, imprescindível, gente. Ademais, o cuidado não é percebido com valor de mercado. Isso, e aí a gente pensa na invisibilidade financeira, né, que também foi apontada lá na introdução. Isso porque não é uma atividade altamente lucrativa e produtiva do ponto de vista mercadológico. O que, segundo Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, aliás, os livrinhos do Byung-Chul Han, e eu falo aqui no diminutivo porque eles são curtinhos, gente, têm servido de muito repertório, viu? Para muitas discussões na atualidade. A Sociedade do Cansaço é um deles. São fatores valorizados nos dias atuais. Esse panorama se dá pela lógica capitalista que norteia as relações de trabalho no mundo hoje, priorizando o lucro de indústrias e empresas em detrimento do cuidado com pessoas, majoritariamente exercido por mulheres. Consequentemente, há má remuneração dessa ocupação, o que afeta a igualdade de gênero na inserção no mercado de trabalho e atrapalha a emancipação feminina. Vejam vocês como é importante, necessário, imprescindível olhar para isso com cuidado e ver que esse sociedade do cansaço está ligado à discussão trazida aqui, né? E depois, gente, diz o que nós temos como ponto de referência aqui no último parágrafo. Vamos juntos? Olha só. Portanto, fazem-se evidentes as matrizes da invisibilidade do trabalho de cuidado em solo nacional. Logo, não se deve hesitar. São necessárias medidas para a erradicação da problemática. É responsabilidade, então, do Ministério da Educação, órgão federal que gere o ensino brasileiro, alterar a estrutura machista e patriarcal nas salas de aula. Isso pode ser feito por meio da inserção na Base Nacional Comum Curricular de formas de empoderamento feminino como assunto obrigatório na formação cidadã. Essa mudança deve ser alcançada com a finalidade de valorizar o trabalho exercido por mulheres, principalmente as mais invisíveis, como o de cuidado, principalmente os mais invisíveis, os trabalhos mais invisíveis, né, gente? Como o de cuidado. Outro sim, cabe ao governo federal aumentar o salário mínimo atual, com o objetivo de garantir uma remuneração adequada a todos, bem como as mulheres que se ocupam com o cuidado, favorecendo suas independências financeiras. Quem sabe assim, todas as Anas, entre aspas, porque é a citação do repertório inicial, né, gente?
que cuidam do Brasil tornar-se-ão visíveis, valorizadas e prestigiadas. Vejam vocês, há duas intervenções aqui, há duas propostas de ação. No entanto, a que está completa é a primeira, que está com 5 itens, que serão avaliados atribuindo-se nota integral. Vamos a mais um texto? Olha só, também outro texto que está na cartilha, gente, com conteúdo e repertório inicial super conhecido já em relação ao tema, né? No filme nacional Que Horas Ela Volta, a empregada doméstica de origem nordestina Val é crucial para o funcionamento de uma casa. Ao mesmo tempo, a personagem é subjugada e mal remunerada por seus patrões, tendo que dormir no quarto dos fundos, por exemplo. De forma semelhante, o Brasil encontra desafios para a valorização do trabalho de cuidado, majoritariamente exercido por mulheres. Isso ocorre porque os papéis de gênero estão enraizados na sociedade e, por conta da maioria dessas trabalhadoras, compor grupos sociais que já são invisibilizados. Diante desse cenário, existe uma inerente posição da sociedade dada ao sexo feminino que contribui para a falta de amparo em relação a essa forma de trabalho. O conceito de fato social, do sociólogo Emile Durkheim, diz respeito às ações coletivas que estão enraizadas a um povo e que acontecem por si só, coercitivamente e sem questionamentos. Dessa maneira, a contínua conduta de dispensar o trabalho de cuidado à mulher é um fato social. E como essa função é exercida por um contingente que possui um mínimo espaço político, tal forma de labor é desprezada por todos. Gente, esse parágrafo é muito importante no sentido de a gente aprender a como usar um repertório que é mais amplo, é mais genérico em relação ao que pode ser trazido aí como referente. Mas olha só, o estudante não só explica o que é fato social nesse recorte que vivemos, como faz uma relação super singular e bem específica em relação ao tema tratado, ao problema trazido aqui. Então, não é simplesmente citar fato social, mas ele traz vocabulário que é relacionado à teoria do Durkheim, como a ideia de coerção, né? E também a ideia, gente, de como isso especificamente casa com o tema abordado aqui. Depois, ademais, o descaso aumenta em relação à parte da identidade desses indivíduos, que não corresponde ao gênero. Segundo a filósofa Carla Ocotirene, Acotirene, em seu trabalho Interseccionalidade, os cidadãos sofrem opressão da sociedade por fatores identitários que não agem de forma independente, como idade, origem, etnia, entre outros. Sendo assim, há uma maior desvalorização desse trabalho porque as mulheres que o realizam, em sua maioria, também integram parcelas vulneráveis. Quer dizer, a maioria dessas mulheres, gente, também já faz parte de um grupo social vulnerável. Diz assim, né, do corpo social, aqui também vem esse conceito. Fazendo com que sua forçada subserviência de gênero seja aliada aos problemas que seus grupos societários já enfrentam. Portanto, é necessária uma mobilização para mitigar tais mazelas. Destarte, que deveria ser grafado assim, cabe ao Ministério do Trabalho, órgão responsável pela supervisão das relações de trabalho no Brasil, conceder maior participação política para as mulheres e para os responsáveis pelo trabalho de cuidado, separadamente. Olha só, através do fomento à criação de partidos políticos e sindicatos que representem essas pessoas e as partes complementares de suas identidades. Tal ação teria como finalidade garantir seus direitos,
principalmente os trabalhistas, e promover a solidificação da figura feminina em qualquer área de trabalho. Você deve ter percebido, acompanhando minha leitura aqui, não só o destarte, né, que precisa tirar um dos S's aí e colocar um T, e também esse tal ação vírgula, né? Tal ação é sujeito do teria, portanto eu não posso colocar essa vírgula. Diz como que esse texto continua tendo 200 pontos na competência 1, Cleusa? Porque são elementos, gente, trazidos como exceção, né? São deslizes considerados caráter de exceção no texto. Tudo bem? Para mais análises, gente, para fazer a sua leitura cuidadosa, eu deixo aqui, eu li 2 dos textos e analisei alguns pontos cruciais aí que estão nessa cartilha. Mas há mais 8, além desses 2, analisados pelo INEP, e vale muito a pena você fazer essa leitura cuidadosa ao longo desses dias que antecedem o Enem oficial. Vale a pena porque, além de aprender e consolidar diferentes estilos, isso tranquiliza seu coração em relação a dúvidas ou a situações que podem surgir nesses dias mais próximos aí da prova do exame. Também vem a pergunta que não quer calar, como sempre, né, gente? Qual é a pergunta que não quer calar? Ai, Cleusa, quais serão os temas possíveis? Olha só. Gente querida, uma primeira coisa que a gente precisa ficar com atenção redobrada é que nos últimos tempos, nos últimos anos, o INEP tem cobrado, e eu tenho insistido sempre que falo disso, né? Tem cobrado a necessidade de olhar para grupos que legalmente estão recobertos, mas que socialmente sofrem vulnerabilidades. Então, que tal a gente olhar para isso com carinho e atenção, né? Talvez, e olha, não há problema algum de você acessar aqueles sites que dizem, olha, os 5 temas, os 7 temas, os 10 temas, e ficar atenta a fazer leituras relacionadas a esses temas. É sempre muito bom olhar para os eixos aí, cultura, sociedade, saúde, meio ambiente, esporte, envelhecimento da população, tudo isso, né? Alimentação saudável, tudo que está à nossa volta no cotidiano. E o que eu quero desejar a você é que você faça uma excelente prova e, de fato, alcance uma redação de excelência no seu Enem 2024. Grande abraço, bons estudos!